Vamos agora sim firmar o nosso contato com o Alessandro Rabelo para entendermos um pouco mais sobre o mercado de fertilizantes e saber dessas informações que circularam no final de semana. Não é, Alessandro, sobre uma possibilidade de suspensão das exportações da Rússia para o Brasil? Me parece que isso não procede. Bom dia para você, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, Alessandro. Oi, Carla, bom dia a todos do Notícias Agrícolas, um prazer estar aqui novamente com vocês, viu? O prazer é sempre nosso. Alessandro, como é que você recebeu essas primeiras informações e como é que a gente pode esclarecer para a nossa audiência o que está acontecendo no comércio de fertilizantes Brasil-Rússia nesse momento, em meio a este conflito? O conflito, ele gera uma enorme preocupação global, né? A gente, né, como não só com as pessoas que estão lá, mas como a crise de alimentos globais, né? A gente tem a Ucrânia muito próximo do plantio, falta 28 dias para iniciar a janela de plantio na Ucrânia e o país está em busca de sobrevivência, se defender. Portos com bastante dificuldade de escoamento de produto ou entrada de novos produtos, espaço aéreo fechado, então você tem uma preocupação muito forte nesse sentido, e eu acho que todo mundo fica muito tenso e querendo entender e passar informação, e às vezes passa alguma coisa errada. A gente viu circular, né, que a Rússia travou a exportação para o Brasil, esse risco existe, né? Não dela travar para o Brasil, mas de travar para o mundo, na verdade, né? Isso não teria um motivo específico de travar para o Brasil. Porém, o próprio corpo da matéria que publicaram, ela fala especificamente da Bielorrússia, que é um caso que vocês já vêm falando, já é de conhecimento de toda a mídia há bastante tempo, que é da Bielorrússia, que começou no ano passado com a sanção da União Europeia, depois com a sanção norte-americana, e para iniciar em 1º de abril. Porém, o fechamento da rota principal de exportação da Bielorrússia, né, da BPC, acabou culminando em ela decretar força maior para os clientes dela aqui no Brasil. Então, isso foi um fato que aconteceu, é o que é até comentado nessa matéria que rodou bastante aí, os WhatsApps, mas por enquanto o risco existe, não está fechado ainda, mas o risco existe da gente ter algum tipo de sanção que afetem as exportações de fertilizantes da Rússia também, e aí o cenário vai ficar muito mais tenso do que o que já está para a produção global de alimentos, né? Carla? Oi, você me ouve? Agora Alessandro, sim. certo? Alessandro, para o Brasil especificamente, eu queria a tua análise no seguinte aspecto. Nós devemos ter a manutenção das nossas relações comerciais com a Rússia, porém problemas logísticos e de acesso a esse produto. E claro, num conflito não vai dar para sair com navios, né, de uma região que inclusive está sob conflito também, ali o Mar Negro, o Mar de Azov, estão todos ali comprometidos. Seria essa a maior dificuldade e não as relações comerciais entre Brasil e Rússia? Sim, a relação comercial, até o presidente teve por lá e foi muito bem recebido, então a gente não tem essa questão. A posição do Brasil, ela é, não vamos dizer assim, neutra, mas é uma posição, né, contra a guerra, né? Mas a gente não tem esse ponto. O problema seria logístico na nossa visão aqui, Aham. ou de algum tipo de sanção econômica que afete. É claro que a boa parte das empresas que atuam no Brasil, que são de origem russa, elas têm escritório, têm contas bancárias no Brasil que poderiam ter pagamentos, mas a questão logística é o que mais preocupa. Hoje, por exemplo, a Rússia é um forte exportador de amônia, que é uma matéria-prima básica para a produção dos nitrogenados e os fosfatados com N, o MAP, o DAP, os NPS. Então, 25% da amônia global sai da Rússia. Boa parte dela sai pelo porto de Odessa, que está desde o dia 24, quando começou a guerra, ele está fechado a exportação de amônia por risco de acidente, pela própria invasão que aconteceu. Os funcionários, né, o recurso humano está sendo direcionado para defesa do país, então já começa a afetar a oferta de gás, de amônia, perdão, e com isso os preços já começam a bombar, né? Tudo sobe, então agora não é tudo muito especulativo de quanto realmente vai ser impactado. E ficar monitorando tudo isso de perto realmente acompanha, toma bastante tempo e deixa todo o mercado tenso e saem essas notícias que nem sempre são ainda verídicas, né? Ou tem alguma Claro. distorção dos fatos.
E, Alessandro, você falou sobre essa dificuldade na referência, na formação dos preços. Desde a última semana, nós víamos, de fato, uma dificuldade em trazer parâmetros para esse mercado diante da intensa volatilidade, das incertezas que se intensificam com o agravamento do conflito. Isso continua, portanto, nessa semana? Continua. Quando a gente analisa a matriz de fertilizantes, principalmente a de potássio, a gente tem uma concentração muito forte na mão de poucas empresas, né? Então, quando você olha o Canadá, é o maior produtor mundial, mas na sequência você tem aí a Rússia e a Bielorrússia juntas, e com uma diferença muito pequena de uma para outra. A Bielorrússia já está sancionada, a gente já sabe que ela não consegue mandar para o Brasil, já está com carta maior para os clientes brasileiros. Ela tentou de todo jeito mandar por outros portos, inclusive até pela Ucrânia e pela Rússia. Tem uma intenção com o governo russo de se fazer esse transporte pela Rússia, porém a gente sabe que não tem estrutura logística para se absorver 12 milhões de toneladas de uma única vez, né? E precisa de investimentos altíssimos para aumentar a capacidade. Então, quando eu olho o potássio somado da Bielorrússia mais o da Rússia, a gente tem um share global nas exportações próximo a 50% em várias regiões do que elas importam, né? Então, é uma representatividade muito grande. A gente não tem um produto substituto para o cloreto de potássio. Ele é o principal, 95%, 99% de todo o potássio usado é base via cloreto. E a gente tem também a Índia falando que não vai conseguir comprar dele, porque a sanção econômica ela envolve pagamento bancário e os bancos são interconectados globalmente. Então, um banco que quebrar a sanção, ele corre um risco de uma penalidade muito grande que ninguém está disposto, às vezes, a atuar. Pode ser que a China consiga comprar da Bielorrússia, ainda não é um fato confirmado que ela não consegue, mas os demais países não estão comprando da Bielorrússia. E a Rússia agora a gente está com um risco realmente muito forte no potássio. Ela tem uma matriz muito forte no nitrogenado também, né? Como eu falei, a amônia, que é a matéria-prima básica, ela exporta muito, e ela tem uma produção e exportação muito forte também. Nitrato de amônio para o Brasil, todo mundo sabe a relevância, cerca de 98% do nitrato russo vem para o Brasil, está com exportação restrita aí até maio, a princípio para priorizar o mercado doméstico, mas eles exportam também muito fosfatado. Então a gente tem um risco muito forte globalmente de reduzir o potencial da safra global por falta de fertilizante. Certo. Alessandro, como é que você imagina que as coisas vão se desdobrar a partir desse momento? Os preços já estão subindo muito agressivamente, eles tendem a continuar esse movimento, ou justamente diante dessa falta dessa dificuldade de se entender as informações, a gente num cenário de guerra tem informações muito desencontradas, e isso pode ser um combustível para a sequência de alta dos preços. Eles devem continuar subindo, até porque, fundamentalmente falando, nós ainda tínhamos fatores muito altistas para os fertilizantes, né? Sim. Perfeito sua colocação, Carla. Quando a gente olha a quebra de safra na América do Sul, continua mantendo os estoques apertados de alimentos, então os preços em Chicago já estavam sustentados por esse motivo. O conflito ele aumenta essa tensão, né? Como a gente falou, a Ucrânia está em momento de plantio, é um forte exportador de milho, uma participação importante no trigo, principalmente da Rússia, no óleo de girassol, então ele afeta bastante essas commodities agrícolas e isso deixa o mercado realmente bastante tenso. As listas de preço das empresas, elas dependem muito aí de como que elas vão estar se sentindo confortáveis ou não com o suprimento que elas têm. A gente ainda existe algumas outras matrizes que não dependem desses locais, mas a demanda para essas matrizes elas vão aumentar. Por exemplo, o cloreto de potássio canadense, cloreto chileno. Então, vai aumentar a demanda por essas matrizes e isso provoca, às vezes, alguma pressão altista. Só que preços altos, eles costumam controlar a demanda, né? Então, essa é uma das principais funções do preço alto. E a gente já viu no ano passado a China e a Índia importando menos cloreto de potássio por condições de preços mais elevados.
o governo aumentou o subsídio na Índia, a tendência é que ele deva vir recompondo os seus estoques que estão muito baixos. No fosfatado, a gente viu ela bastante agressiva no começo desse ano no fosfatado, importando muito DAP, puxou as cotações, era a referência mais alta até a semana passada, era o DAP na Índia, porque ela veio comprando muito forte, como normalmente ela não faz. Então, a gente vai ver realmente volatilidade nos preços de commodities como um todo, e os fertilizantes não estão fora disso. Tem que ter paciência, não adianta quem não comprou sair desesperado também, tem que ter calma. A hora que a poeira está muito alta, que você não enxerga na frente, é hora de ter calma, parar, espera a poeira baixar para a gente ver para onde vai. O risco de um acidente ele é maior quando você faz a coisa no impulso, e essa seria a minha recomendação. É um momento de ter calma. A gente está num momento tenso, mas tem que ter bastante calma e cuidado aí para tomar a decisão. Alessandro, embora esta seja a sua recomendação, o que é completamente plausível, né? E é isso que precisa acontecer. É preciso ter certa frieza para passar por um momento como esse, né? Para tomar decisões efetivamente. Acho que você está completamente correto. Como é que você tem visto os produtores se comportando diante dessas possibilidades todas e dessa nebulosidade muito forte? Há uma corrida maior do produtor brasileiro agora para garantir seus fertilizantes para suas próximas temporadas, principalmente já para a próxima safra de grãos, 22, 23? Sim, o excesso de notícias ruins, né, de turbulência, ela acaba provocando uma euforia, um receio muito grande de não ter os insumos, e provoca uma movimentação de, pelo menos, cotações muito maiores na ponta. A gente tem verificado isso. Tem que ter cautela nessa tomada de decisão. A gente tem muita alternativa no Brasil com fosfatados, né? Então, assim, a gente produz muitos fosfatados no Brasil. A gente consegue importar de alguns outros locais. Nós somos realmente muito forte a dependência global, mas existem alternativas. Nós temos solos corrigidos no Brasil em algumas áreas, já de plantio bastante antigo, que você pode otimizar a dosagem. Então, existem muitas alternativas técnicas que a gente usa na técnica pode fazer bem feito, e que tem que ter essa cautela, porque ele tem que considerar que pode acontecer, se a Rússia vier a ser fechada, não tem uma empresa que ela vai conseguir garantir 100% da entrega dela no Brasil, porque todas hoje compram de praticamente todas as empresas, né? Então vai ter algum tipo de problema. Tá. Alessandro, mais algum ponto a que nós temos que ter atenção nesses próximos dias, né? Aqui no Brasil, ontem foi um dia mais morno por conta em negócios, por conta de feriado de carnaval em alguns lugares, né? Mas tudo continuou rodando. Na segunda-feira também. Hoje, me parece que começa tudo efetivamente no Brasil. Alguns pontos que estão no seu radar, que a gente precisa dividir com a nossa audiência quando o assunto é o mercado de fertilizantes, que está no meio dessa discussão toda, desse conflito todo. Eu acho que um ponto relevante para o fertilizante desse ano é fazer essa escolha técnica muito bem feita. Quem puder ir antecipando os recebimentos é uma recomendação bastante interessante para a gente evitar gargalos logísticos no segundo semestre, aproveitar o retorno de grãos. Sei que o produtor está muito focado na colheita, tem alguns locais aqui no Centro-Oeste que estão com problema de excesso de chuva, é um problema que menor do que a falta, né? Mas ele é um problema que afeta o produtor, que né, ele tem que tirar o grão, botar o dinheiro para dentro de casa para finalizar as contas e fechar o balanço dele, mas ele não pode tirar a atenção também de receber e antecipar para a gente mitigar problemas logísticos globais. A gente não tem estrutura de armazenagem no Brasil para guardar todo o fertilizante de todo mundo e entregar na hora que ele precisa. Então, quem receber antecipadamente ajuda muito toda a cadeia de fertilizantes a desdobrar as entregas e acontecer mais normalmente a safra. E ficar atento a todas essas informações que podem ser imediatistas e trazer um pânico desnecessário, né, Alessandro? Sim, a gente ajuda nossos clientes aqui nessa tomada de decisão. Vocês fazem um trabalho muito bacana aí, eu sou um grande fã do trabalho de vocês, e a gente está sempre à disposição aí. Acho que é ter essa cautela, se basear em fontes boas,
A gente chega muita coisa pelo WhatsApp, então Facebook, Instagram, cuidado com quem você está seguindo. Às vezes a pessoa quer republicar pensando que está ajudando e está criando mais alvoroço, mais estardalhaço com alguma coisa que ainda não aconteceu. É isso mesmo. Alessandro, eu te agradeço demais por estar conosco nesta manhã de quarta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio, do Notícias Agrícolas. Sempre bom ter você conosco. Vamos juntos, né? Porque certamente você tem muito trabalho pela frente hoje, viu, meu amigo? Bom dia para você, bom trabalho e continuamos ligados. Qualquer coisa a gente te aciona, hein, Alessandro? Obrigado, bom trabalho para vocês também, valeu. Obrigada, um abraço, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.